Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem, em paz e com saúde. Esta é uma leitura para Sagitário, é uma leitura atemporal, válida para quando chegares aqui, então. Vamos lá. Sagitário. O que Sagitário precisa saber quando chegar nesta leitura? Vou pedir para que tu te conecte aqui comigo. Feche os olhos por um instante. Abra o teu coração para receber as orientações da espiritualidade amiga. Por favor. Sagitário. 10 de ouros. 2 de copas. Força. 5 de ouros. As de paus. Engraçado, eu não sei se tu vive aqui uma situação hoje onde, para que tu consiga permanecer nessa situação, eu sinto que é uma troca, que é uma conexão. Não sei se seria bem uma troca a palavra, mas uma conexão aqui, um relacionamento. Eu não sei se tu te mantém aqui numa situação hoje a qual tu precisa dominar os teus instintos, dominar a tua essência, dominar aquilo que tu é e algumas coisas que tu tem vontade de ser ou de fazer para que essa relação dê certo, para que tu possa te manter nisso. Uma coisa bem engraçada aqui, que é como se tu vivesse uma situação, mas que tu faz um empenho muito grande aqui de te manter, de te diminuir, eu sinto até, diminuir algo que tu sente, diminuir alguma coisa do teu jeito de pensar, de ser aqui, não sei, pra caber nessa situação. Só que, ainda assim, eu sinto que é uma situação onde tem uma sensação aqui de rejeição. Eu não sei se tu vive dentro de um relacionamento aqui ao qual tu te sente rejeitado. Estando em um relacionamento, se sente rejeitado. Vamos abrir mais aqui para entender, porque eu não entendi muito bem. Não falei as cartas, né? O 2 de ouros, o 9 de paus, o hierofante, o cavaleiro de ouros, o 8 de paus. Vou tirar mais um aqui. Estamos falando. 10 de paus. E o enforcado. Então, assim, aqui é uma situação onde tu sente que tu precisa fazer sacrifícios, dominar alguns instintos, dominar alguns desejos, dominar até muitas vezes coisas, sentimentos
coisas que tu gostaria de vivenciar, mas que tu apaga isso, domina, silencia, porque tu vive em uma relação, em uma situação que tu te sente rejeitado, rejeitada. Então é como se aqui, se tu demonstrar tudo isso que tu sentes, tu demonstrar quem tu é de verdade, todos os teus impulsos aqui, tu não vai. Isso é rejeitado pelo outro lado da situação. Só que eu sinto que isso tu vive uma constante desarmonia aqui por causa disso. Uma constante colocar-se em uma situação de sacrifício, sacrificando os teus sentimentos, sacrificando quem tu és até. Porque aqui a gente tem uma energia de rainha de copas, a rainha do amor. Então é como se tu tivesse aqui todo um sentimento, toda uma vontade de viver algo nesse sentido, mas tu reprimisse isso, ou porque tu tem medo de como o outro lado vai aceitar, ou porque tu vive uma situação onde tu não pode demonstrar tudo que tu sente. E isso tudo é muito complicado, muito triste. Porque eu vejo que alguém se coloca aqui numa posição de sacrifício, de equilíbrio o tempo todo, para manter uma estrutura aqui, mas que sentimentalmente vive um caos. Emocionalmente vive um caos. Então, tu vive uma situação de estrutura familiar onde é preciso esforço, dedicação, trabalho para manter um equilíbrio, para manter essa estrutura em pé. Para manter isso em pé, é preciso tu te lapidar o tempo todo. Tu ignorar o que tu sente. Porque emocionalmente aqui, nada é satisfatório nessa situação. Emocionalmente não existe como é que eu vou dizer? Um preenchimento aqui, não existe eu posso demonstrar aquilo que eu sinto, eu, eu, eu gostaria de viver uma relação com mais paixão, com mais vontade, mas eu reprimo isso porque o outro lado, sabe? Então aqui é como se tu precisasse reprimir tudo aquilo que é da tua essência, tudo aquilo que é de fato quem tu é, o que tu sente, para viver isso. Aqui é o ponto-chave da situação. Aqui é a parte importante. Porque a gente está falando aqui daquilo que tu é, da tua essência, aquilo que tu veio carregando contigo. Eu sinto que eu tô falando aqui com uma pessoa amorosa, com uma pessoa que gosta de viver uma situação onde pode demonstrar aqui os seus sentimentos, que pode expor os seus sentimentos, mas não há espaço nessa situação, nesse relacionamento, para que tu seja de fato quem tu é. E aí, por isso, uma sensação aqui de rejeição, de escassez, de desamor, talvez, de incompreensão. Mas eu sinto aqui uma persistência. Então, assim, eu sei qual é o meu objetivo é manter essa estrutura em pé, não importa o que eu precise fazer, não importa quantas vezes eu tenho que reprimir aquilo que eu sinto, quantas vezes eu tenho que reprimir a minha essência, quantas vezes eu preciso negar aquilo que eu sou.
desde uma vez que eu esteja conseguindo aqui manter essa estrutura em pé. Sabe? Mas aí a gente tem aqui uma situação onde as coisas mudam um pouco. A gente está falando aqui de coisas que tu está vivendo. É como se fosse um alerta, porque parece que alguém aqui não entendeu a dinâmica disso tudo. Não entende o porquê desse sofrimento, não entende por que se sente assim, muitas vezes com esse caos. Esse caos que te impede de realizar outras coisas na tua vida, porque tu fica vivendo isso e não consegue criar outras coisas na tua vida. E aqui é assim, é um alerta para que tu entenda. Eu sinto aqui que a gente está falando, olha, existe aqui uma mensagem que chega para ti, um algo que acontece e que vai fazer com que tu compreenda o quanto aqui tu precisa apagar e reprimir para viver essa situação que no fundo vale de quê? Há algo aqui, se tu vive essa situação consciente, que eu não acho que seja, mas tu sabe aqui que existe um caos. Mas eu sinto aqui que tu não entendeu a dinâmica desse caos. E a dinâmica não é que tu seja uma pessoa que não seja amorosa, não é que tu seja uma pessoa fria e que não goste de viver uma relação que exista carinho, amor e troca ali. Que seja uma relação mais mecânica, mais séria, de resolver coisas. Não é que tu não goste de uma relação, é que hoje não tem espaço para viver isso aí. É reprimido pela não aceitação do outro daquilo que tu é. Entende? Mas eu sinto que isso é algo aqui que vai mudar. Essa é a grande questão. Então aqui, se tu não entendeu a dinâmica, tu vai entender a dinâmica. E isso, tá vendo aqui? E essa carta simboliza mensagens vindas do alto, mensagens elevadas. Essas mensagens, esse algo que vai acontecer aqui, vai mudar a tua percepção. Essa carta, ela vem cheia de amor, de recomeço, de criatividade, de impulsionar a tu ser aquilo que tu é. Tem uma nova visão, uma nova percepção aqui. É como se tu fosse entender algo aqui, receber um direcionamento aqui, até da espiritualidade, através do tarô, tu fosse receber aqui um direcionamento, fosse ter insights, receber um direcionamento. E aqui, a partir daí, tu fosse receber essa chama da vida, esse fogo do Espírito Santo, esse algo que vai preencher o teu coração e vai te trazer de volta essa força de criar, de realizar, de ser quem tu é, de entender que não é que tu não seja alguém que goste de viver uma harmonia no relacionamento, mas que aqui é que não há espaço. Não é tu que é fria, que é frio. Aqui não há espaço para o teu calor. É isso. É isso. As coisas vão mudar. E tu vai entender que o caos que tu vive na tua vida, ele não é causado por... Não é que tu seja o caos. O caos, ele está sendo causado por tu querer apagar o teu entusiasmo, a tua força de viver. Aqui é alguém que vai retomar a alegria de viver a partir de um acontecimento. Eu desejo uma boa sorte a todos. Fiquem todos com Deus.